Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? E finalizaremos o capítulo 17, com resenha e sinopse, certo? Então nós veremos hoje estes dois gêneros textuais. Comecemos então a falar sobre a resenha. A resenha é um gênero textual, certo? E que tem o objetivo de divulgar o conteúdo de uma determinada obra. Essa obra pode ser um livro, um filme, shows, CD, certo? E além disso, na resenha nós encontraremos comentários, certo? Sobre a obra em questão, objeto da resenha. E também você observará que na resenha terá a exposição de uma avaliação crítica. E a avaliação crítica é o ponto importante da resenha, certo? E é o que a diferencia de outros gêneros, certo? Como o resumo e a sinopse que nós iremos estudar. Então, a resenha ela funciona como uma forma de avaliar uma obra. E as pessoas buscam ler resenhas com esse objetivo de saber se um filme ou um livro ele é bom ou não, ou seja, avaliando a partir da avaliação crítica da pessoa que resenhou sobre aquela obra, certo? E sobre também um pouco do que vai tratar a obra. A pessoa que o resenhista, certo? A pessoa que faz a resenha, ela irá fazer uma avaliação crítica de vários pontos da obra, certo? Se for um livro, falará sobre o enredo, se é bom ou ruim, certo? E irá argumentar. Se for um filme, falará sobre gráficos, sobre artistas, desenvoltura, então, e outras questões a mais. Então, a resenha, ela traz comentários, ela divulga um conteúdo de uma obra e, sobretudo, traz uma avaliação crítica referente a essa obra. E a resenha ela vai ser direcionada, o público-alvo será pessoas, certo? Serão pessoas interessadas em obras no geral, certo? Em pessoas que buscam uma avaliação sobre aquela obra, saber se é ruim, quais são os pontos positivos e negativos, certo? E nós teremos também, além da função, certo, do objetivo da resenha e do público-alvo deste gênero, nós veremos que ela possui características e uma estrutura. Então vamos lá observar. Como característica, a resenha ela terá o quê? A breve apresentação, certo? Do resumo da obra em questão. Então eu terei um resumo, certo? E que será posto de forma breve e por meio de comentários, certo? Lembrando que a resenha ela não é um resumo e ambos são diferentes. Resumo é quando eu sintetizo o que um texto está dizendo e a resenha não. A resenha contém esse breve resumo, mas de uma maneira comentada, certo? Na resenha eu terei o posicionamento crítico, que é a avaliação crítica da obra em questão, certo? Eu terei o que? A argumentação, se eu tenho uma avaliação crítica, ou seja, se eu tenho uma crítica, seja ela positiva ou negativa, eu tenho a argumentação, certo? Então, o resenhista irá argumentar sobre os pontos que são positivos, se ele considera a obra positiva, boa, ou os pontos negativos, se ele tem a intenção de criticar de forma negativa a obra em questão. E além disso, também terei o que? Duas possibilidades da resenha, certo? A resenha ela pode ser crítica ou descritiva. Vejamos então no livro de vocês, na página 16, o que o livro diz sobre isso. A resenha descritiva, também conhecido como resenha técnica ou científica,
O autor analisa as ideias apresentadas, sua consistência e pertinência, sem apresentar juízo de valor, ou seja, ele irá somente fazer uma análise daquilo que o autor expõe no seu texto, ou seja, da obra em questão, mas ele não apresentará o que? A argumentação com relação ao que? Ao posicionamento crítico. Na resenha descritiva, eu não terei o posicionamento crítico, porque como o próprio nome já sugere, descritiva, o resenhista irá se ater apenas a descrever, a analisar, certo, aquilo que é apresentado na obra. No entanto, a resenha crítica ou opinativa, ela terá um caráter diferente, certo? Ela já apresentará esse posicionamento crítico. Nesse tipo de texto, os critérios de julgamento são o valor, a beleza, o estilo, que são apreciados com argumentos. Então, na resenha crítica, eu terei pontos, certo? Como a estética, a construção, certo? E que serão analisados e avaliados. Na resenha descritiva, será feito o quê? Somente análise sem juízo de valor, certo? Sem uma crítica de bom ou ruim. Apenas será analisado aquilo que está sendo dito, que está sendo exposto, certo? Sem um posicionamento crítico. Os elementos a serem descritos ou comentados em uma resenha variam de acordo com o público a que ela se destina, com o veículo em que será publicada. Isso está posto na página 16. Uma resenha de um romance, por exemplo, destinada ao meio acadêmico, é bem mais extensa, criteriosa e rica em recursos, como citações, do que uma crítica de um lançamento cinematográfico escrita para um jornal. Então, observem que a estrutura, certo? A extensão da resenha varia de acordo com o meio, certo? Em que ela é destinada. Então, uma resenha acadêmica, ela será muito mais complexa e terá muito mais informações, muitas outras informações, do que uma resenha simples sobre um filme ou um livro, certo? Que vai ser publicado em um jornal, como o próprio livro traz como exemplo. Então, a resenha, ela, dependendo do seu contexto, da situação, ela pode ou não ser extensa, certo? E na resenha eu também encontrarei elementos coesivos. E quais são os elementos coesivos? Pronomes, conjunções, certo? Preposições. Esses elementos, eles trazem coesão e coerência ao texto, como nós já estudamos sobre coesão e coerência, certo? E vocês irão observar a estrutura da resenha também, em que eu terei o quê? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, certo? E também terei o quê? O título, a referência bibliográfica, certo? Que a referência bibliográfica diz respeito à referência do livro ou do filme, da obra em questão, objeto resenhado, certo? Terei também informações bibliográficas acerca do autor, pode ou não apresentar, mas também faz parte da estrutura. Terei uma síntese da obra, que é o breve resumo de forma comentada, certo? E, por fim, a análise crítica, quando for a resenha opinativa ou crítica. Lembrando que a resenha descritiva, ela só tem teor analítico, certo? Somente a análise em cima daquilo que o autor põe, sem uma avaliação crítica. Vejamos então o esquema, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresentação da obra e um breve resumo, fundamental para que o leitor saiba qual é o objeto da resenha. Então, na introdução, eu terei o resumo da obra e um pouco sobre a obra. Por quê? Porque o leitor, meu leitor, ele precisa se situar
situar e saber sobre o que será tratado, certo? Então, a introdução ela é importante para situar o leitor acerca do que será tratado. No caso da obra em questão, analisada. No desenvolvimento, eu terei a análise da obra, certo? Resenhada. Então, no desenvolvimento, o resenista irá o quê? Analisar a obra. E ele utilizará o quê? A argumentação. Eu terei o aparecimento de elementos coesivos que está dentro do texto, do corpo do texto, certo? E que irá o quê? Complementar, não seria complementar, mas seria dar ênfase na argumentação, certo? Irá dar coesão e coerência ao texto. E além disso, tenho a conclusão, certo? Que na resenha crítica ela vai evidenciar o ponto de vista do autor do texto em relação à obra resenhada, certo? Então, na conclusão, nós teremos o ponto de vista de quem escreve a resenha com relação à obra que está sendo objeto de estudo da resenha, que está sendo resenhada, certo? Então, vamos lá, para recapitular. Quais são as características da resenha? Na resenha eu encontro um breve resumo da obra, eu terei o posicionamento crítico, terei a argumentação, encontrarei no texto elementos coesivos e, além disso, a resenha ela é escrita em primeira pessoa. Nós veremos que os verbos e os pronomes eles serão utilizados na primeira pessoa do singular, certo? Ou do plural. E, além disso, a estrutura da resenha é da seguinte forma. Eu possuo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? E na introdução eu tenho que breve resumo sobre a obra, certo? Eu terei um breve resumo da obra, porque preciso situar o leitor. Em seguida eu terei o desenvolvimento, em que serão apresentados os argumentos, certo? A análise da obra resenhada. E na conclusão, o resenhista irá o quê? Dar o seu parecer. Ele fará a sua crítica, seja ela positiva ou negativa, certo? Lembrando que no desenvolvimento ele encaminhará a sua posição, certo? Para que na conclusão ele só a exponha. E sabendo que existem dois tipos de resenha, a crítica e a descritiva, certo? A crítica, ela possui que a avaliação crítica, certo? Da obra. E na descritiva serão feitas só análises acerca do que o autor põe, certo? Da obra em questão. E eu tenho a sinopse, certo? A sinopse é um gênero bastante conhecido, certo? Ela aparece em livros, em filmes, certo? Na capa de filmes e livros. E a sinopse, ela é uma curta descrição do objeto. Então, aquele pequeno texto que tem atrás de um filme e que fala o que nós encontraremos naquele filme é nada menos que uma sinopse, certo? E além disso, a sinopse ela poderá apresentar ou não a ficha técnica. E o que é a ficha técnica? Título, se for traduzido, certo? A tradução e o original, diretor do filme, o ano em que foi lançado, duração, se for um livro, o autor da obra, o nome da obra, a data de lançamento, certo? Daquela edição. Então, isso é a ficha técnica, certo? A sinopse, ela vai expor informações exatas acerca de um objeto cultural. Na sinopse, diferente da resenha, eu não terei crítica, certo? O autor, a pessoa que escreverá a sinopse, ela se restringirá apenas a expor as informações exatas do filme, sobre o que o filme trata, certo?
A sinopse ela é direcionada a qualquer pessoa que se interesse por objetos culturais, como livros, filmes, certo? CDs, shows, apresentações, enfim. E a sinopse, ela também vai apresentar o quê? Ícones avaliativos. O que são esses ícones avaliativos? Na página 17, nós temos uma sinopse, certo? Em que nós temos uma legenda em que aparecem esses ícones avaliativos, certo? Eu tenho a sinopse do filme Porta dos Fundos, Contrato Vitalício, e ele recebe 3 estrelas. Isso significa que ele é bom, certo? E diz o seguinte: este é o primeiro longa-metragem do grupo Porta dos Fundos, canal de esquete humorísticas no YouTube. Na trama, o diretor Miguel, vivido por Gregório do Vivier, e o ator Rodrigo, Fábio Porchat, são premiados e assinam um contrato vitalício que estabelece que trabalhariam juntos para sempre. Miguel, no entanto, desaparece por 10 anos. Quando ele volta, alega que foi abduzido por alienígenas e que quer fazer um filme sobre o que presenciou no centro da Terra. Esta é a sinopse do filme Porta dos Fundos, Contrato Vitalício. E nós temos também na página 14 a resenha deste mesmo filme, certo? E vocês vão observar aqui as características apresentadas que nós estudamos são apresentadas exatamente da mesma forma na resenha dada como exemplo pelo livro de vocês, certo? E, enfim, qual é a diferença entre resenha e sinopse? Apesar de já ter feito essa diferença de forma construtiva. A resenha difere da sinopse na seguinte questão. A resenha ela pode ser mais longa, certo? Como nós vimos, dependendo da situação, do contexto. E ela também apresenta avaliação crítica, argumentação. A sinopse não apresentará avaliação crítica, somente apresentará um resumo da obra, certo? Então é importante observar isto. A sinopse ela difere da resenha neste ponto. A sinopse só se restringirá ao que? A descrição de um objeto, e essa descrição ela é curta, certo? E, para finalizar a aula, como proposta de atividade, proponho que façam as atividades do livro, a página 15, certo? E as páginas 18 a 29. É isto e até a próxima aula.